Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. The time was still approaching 4, I couldn't stand it anymore, so Mary goes upon my island down. I'm just sitting watching flowers in the rain. Oi, tô aqui em Santos e aqui eu vou contar um pouquinho sobre moluscos que são muito interessantes e sobre sua evolução. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre os bivalves da família Veneridae. Em primeiro, algo importante citar é que os moluscos da família Veneridae pertencem a um dos grupos mais diversos de bivalves existentes atualmente. Essa família inclui centenas de espécies distribuídas por praticamente todos os oceanos do planeta, sendo especialmente comuns em regiões costeiras rasas, praias arenosas, estuários e fundos sedimentares. Algo interessante é que muitas das conchas encontradas em praias pertencem justamente a representantes dessa família. Esses animais possuem 2 conchas calcárias articuladas por uma dobradiça natural, característica que define os animais que são chamados de bivalves. Essas conchas funcionam como uma armadura protetora, que pode ser aberta ou fechada por músculos extremamente fortes. Quando o animal detecta perigo, ele pode fechar as conchas rapidamente, protegendo suas partes moles contra predadores. Apesar de sua aparência relativamente simples, esses organismos pertencem a um grupo evolutivamente muito mais complexo do que muitas pessoas imaginam. Algo curioso é que os bivalves da família Veneridae são parentes relativamente próximos de alguns dos animais mais inteligentes conhecidos entre os invertebrados. Entre esses parentes estão as lulas, os polvos, as sépias e os náutilos, todos pertencentes à classe cefalópoda. À primeira vista, isso pode parecer estranho. Afinal, um bivalve enterrado na areia parece não ter praticamente nada em comum com um polvo capaz de resolver problemas complexos, ou uma lula capaz de realizar perseguições em alta velocidade em mar aberto. Mesmo assim, ambos esses grupos pertencem ao filo Mollusca, ou seja, ambos os grupos são classificados como moluscos. Isso significa que em algum momento, muito distante no passado, seus ancestrais eram os mesmos. Para entender essa relação, é necessário voltar centenas de milhões de anos na história evolutiva dos moluscos. Os primeiros moluscos provavelmente eram organismos relativamente simples, com corpo mole, simetria bilateral e possuindo uma estrutura muscular utilizada para locomoção, chamada de pé muscular. Além disso, provavelmente possuíam uma região dorsal capaz de secretar estruturas protetoras, que posteriormente deram origem às conchas. Algo interessante é que os ancestrais dos moluscos modernos provavelmente não se pareciam exatamente com nenhum grupo atual. Ao invés disso, apresentavam características que mais tarde seriam modificadas de formas diferentes por cada linhagem evolutiva. Com o passar do tempo, algumas dessas linhagens passaram a explorar modos de vida muito distintos. Os ancestrais dos bivalves começaram gradualmente a se especializar em viver próximos ao fundo dos ambientes aquáticos. Muitos passaram a se enterrar em sedimentos ou a permanecer parcialmente enterrados na areia. Nesse momento, a proteção oferecida pela concha tornou-se extremamente importante. Como resultado, ocorreu uma expansão progressiva das conchas e uma redução de outras estruturas corporais. Uma das mudanças mais significativas foi a perda da rádula. A rádula é uma estrutura semelhante a uma língua, coberta por pequenos dentes microscópicos, presentes em grande parte dos moluscos. Caracóis, lesmas e até lulas possuem uma rádula. Os bivalves, por outro lado, perderam completamente essa estrutura durante sua evolução. Isso aconteceu porque deixaram de raspar ou capturar alimento diretamente. Ao invés disso, passaram a utilizar a filtração. O que acontece é que esses animais bombeiam água através do corpo, utilizando sifões e brânquias especializadas. Durante esse processo, partículas microscópicas de alimento ficam retidas e são direcionadas para sua boca. Ou seja, os bivalves seguiram uma trajetória evolutiva voltada para uma vida relativamente sedentária e baseada em filtração. Enquanto isso, outra linhagem de moluscos estava tomando um caminho completamente diferente. Os ancestrais dos cefalópodes começaram a desenvolver uma vida mais ativa. Ao invés de permanecerem protegidos dentro de sedimentos, passaram a explorar a coluna d'água e a perseguir presas móveis. Essa mudança criou pressões evolutivas completamente diferentes. Algo interessante é que muitas das características associadas aos polvos e lulas atuais surgiram justamente nesse contexto. O pé muscular, presente no ancestral comum do molusco, foi profundamente modificado. Nos cefalópodes, ele deu origem aos tentáculos e braços. Já nos bivalves, esse mesmo pé muscular
permaneceu associado principalmente à escavação e movimentação dentro do sedimento. Ou seja, uma mesma estrutura ancestral acabou originando adaptações completamente diferentes. Outro aspecto extremamente interessante envolve o sistema nervoso. Como os bivalves adotaram uma vida relativamente estática, houve pouca pressão evolutiva para o desenvolvimento de cérebros complexos. Eles possuíam um sistema nervoso funcional, mas relativamente simples. Já os cefalópodes seguiram um caminho totalmente oposto. A caça ativa exigia percepção sensorial avançada, coordenação motora precisa e tomada rápida de decisões. Como consequência, desenvolveram alguns dos sistemas nervosos mais complexos entre os invertebrados. Em povos modernos, por exemplo, existe até a capacidade de aprendizagem, resolução de problemas e até o uso simples de ferramentas. Principalmente devido a essa diferença, bivalves e cefalópodes como lulas e polvos parecem pertencer a grupos completamente distintos de animais. No entanto, quando observamos sua anatomia mais profundamente, ainda existem características herdadas no ancestral em comum dos moluscos. Os bivalves da família Veneridae e os cefalópodes representam um dos exemplos mais impressionantes da divergência evolutiva dentro de um mesmo filo. Partindo de ancestrais relativamente semelhantes, uma linhagem tornou-se especializada em uma vida protegida dentro de uma concha enterrada em sedimento, enquanto outra deu origem a alguns dos predadores mais ativos, inteligentes e complexos que existem entre todos os invertebrados marinhos. E, justamente por isso, ao observar uma simples concha enterrada na areia, é curioso lembrar que seus parentes distantes incluem animais capazes de mudar de cor instantaneamente, resolver problemas complexos e caçar ativamente nos oceanos, como as lulas e os polvos modernos. Feel the power of the rain, making the garden grow. I'm just sitting, watching flowers in the rain. Feel the power of the rain, keeping me cool. So I lay upon my side with all the windows open wide. Couldn't pressurize my head from speaking. Hoping not to make a sound, I pushed my bed into the ground.